Vamos ver aqui um tipo de problema muito comum que aparece em muitas provas. É um problema que é resolvido através de MMC. São problemas envolvendo ciclos, são eventos que se repetem. Por exemplo, digamos que duas torneiras estão pingando, uma delas pinga a cada 4 segundos e a outra pinga a cada 5 segundos. Se as duas pingam uma gota ao mesmo tempo, depois de quanto tempo as duas pingarão juntas novamente? Então a gente precisa conhecer alguns conceitos sobre esse tipo de problema. Primeiro nós vamos ver o que é um evento. Um evento é um acontecimento que se repete. Por exemplo, um atleta dá uma volta inteira numa pista. Isso é um evento. O ponteiro de um relógio dá uma volta completa. Isso é um evento. O trem parte de uma estação. Dali a mais um tempo vai partir outro trem, seria outro evento. Uma pessoa parte para uma viagem. Digamos que uma pessoa toda semana faça uma viagem. Então ela viaja, na semana seguinte ela faz outra viagem. Então cada viagem, cada vez que ela parte é um evento. Cai um pingo de uma torneira ou uma lâmpada pisca. Isso são eventos. Agora, esses eventos, eles podem ser repetitivos. Eles podem se repetir de tanto em tanto tempo, em intervalos de tempo iguais. Quando um evento se repete em intervalos de tempos iguais, a gente diz que o evento tem um período. Período de um evento é o tempo no qual o evento se repete. Para que exista um ciclo, é necessário que um evento ocorra repetidas vezes, com intervalo de tempo constante. Então, se o negócio acontece uma vez só, não adianta, não é ciclo, tem que ir repetindo. Por exemplo, uma torneira que está pingando. Então fica lá, ping, 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 vai toda a vida pingando com intervalos de tempos iguais. E vamos ver aqui outros exemplos. Ó, um atleta, o tempo que um atleta leva para dar uma volta numa pista. O atleta está correndo em volta de uma pista, aquele evento está se repetindo. O tempo que o ponteiro demora para dar uma volta completa. Então é um evento que se repete. Cada vez que o ponteiro dá uma volta completa, passa um período. Se for o ponteiro dos minutos, passa uma hora, né? Então o período seria, no caso, 1 hora. O tempo entre as partidas de trens consecutivos, de 2 em 2 horas vai partir o trem. O tempo entre partidas de uma pessoa para viagem, o tempo entre os pingos de uma torneira e o tempo entre as piscadas de uma lâmpada. Se uma lâmpada fica pisca, 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 esse tempo entre duas piscadas é um período desse evento. Então nós temos aqui eventos repetitivos. Bom, outra coisa que todos os problemas de ciclo têm que ter é uma condição inicial. Imagina, por exemplo, 2 atletas correndo em volta de uma pista, mas eu não sei onde o primeiro atleta está, nem o outro, onde o segundo atleta está. Se o problema é perguntar quando é que eles vão se encontrar, eu não vou ter como responder. Eu tenho que ter uma condição inicial, ou seja, os dois começaram no mesmo instante do mesmo início da pista. Aí sim, eles estão nessa mesma condição inicial. Então, para poder fechar o ciclo, eu preciso ter uma condição inicial onde os dois eventos estão coincidindo. Então, condição inicial é quando todos os eventos ocorrem simultaneamente. Por exemplo, um instante em que 2 atletas começam a correr partindo do mesmo ponto, que seria o início da pista. Um instante em que 2 ponteiros do relógio estão juntos. Um instante em que partem 2 trens juntos. Um instante em que 2 pessoas começam suas viagens. Então, eu vou viajar e você vai viajar. Digamos que eu viaje uma vez por semana e você viaja uma vez por mês. Então, num determinado dia, nós partimos juntos para a viagem. Quanto que nós vamos se encontrar novamente? Um instante em que caem 2 pingos de torneiras diferentes, porém juntos. No mesmo tempo, ping, ping, os 2 pingam juntos. E o instante que 2 lâmpadas piscam. Então são alguns exemplos de condição inicial, quando eventos começam juntos. E eles só vão coincidir novamente depois de um certo número de vezes, porque o ciclo de um é diferente do ciclo do outro. Então, se completar um ciclo, um vai completar e o outro não completou ainda. Aí, depois de algum tempo, eles vão coincidir novamente. Então, aí é só usar o MMC e a gente resolve o problema. Mas a gente precisa identificar isso, identificar quais são os eventos, qual é o período de cada evento, ou seja, o tempo que se repete, e qual é a condição inicial. A gente chama de ciclo completo o tempo que demora para todos os eventos coincidirem novamente.
Normalmente é isso que os problemas pedem. Por exemplo, o instante em que aqueles dois atletas vão completar voltas ao mesmo tempo, na mesma posição. O instante que os dois ponteiros do relógio se juntam novamente. O instante que partem trens no mesmo horário, ao mesmo tempo. O instante que duas pessoas partem ao mesmo tempo para uma viagem. O instante em que dois pingos cairão juntos novamente. Ou o instante em que duas lâmpadas piscam juntas novamente. Vamos ver esse exemplo aqui para isso aqui ficar bem claro. Duas torneiras estão pingando. Uma delas pinga a cada 4 segundos, a outra pinga a cada 5 segundos. Se as duas pingam uma gota ao mesmo tempo, depois de quanto tempo as gotas vão pingar juntas novamente? Então a gente tem que identificar quem são os eventos desse problema. Os eventos são as gotas pingando das torneiras. Eu tenho dois eventos, o pingo que cai de uma torneira e o pingo que cai da segunda torneira. Esses são os eventos. Períodos desses eventos. Uma torneira pinga a cada 4 segundos, a outra pinga a cada 5 segundos. Esses são os períodos. Condição inicial. É o instante em que as duas torneiras soltam um pingo ao mesmo tempo. Essa condição inicial, o problema diz que existe. E o ciclo? O ciclo é o tempo que vai demorar para novamente caírem duas gotas simultaneamente. E aí nós podemos resolver o problema, é só calcular o MMC entre esses dois períodos e essa é a resposta. MMC entre 4 e 5 é 20. Então depois de 20 segundos, elas vão pingar juntas novamente. Porque a primeira torneira pinga a cada 4 segundos, a outra pinga a cada 5 segundos. Então depois de 20 segundos, vão cair 5 gotas dessa torneira e 4 gotas dessa. Vai coincidir novamente. A solução comum para todos os problemas de ciclos é essa aqui. A duração do ciclo completo é igual ao MMC entre os períodos dos eventos. O único trabalho que dá é a gente identificar quem são os eventos, quem são os períodos desses eventos, verificar se existe uma condição inicial quando os eventos coincidem, e o ciclo é o tempo que vai demorar para esses eventos coincidirem novamente. Vamos usar aqui como exemplo um problema sobre ciclos que caiu numa prova do Colégio Militar. Uma goteira pinga de 3 em 3 segundos. Uma lâmpada pisca de 5 em 5 segundos. Um brinquedo apita de 7 em 7 segundos. Então nós temos aqui 3 eventos e já temos aqui os períodos desses 3 eventos. Um é 3 segundos, outro é 5 e outro é 7. Sabendo que os 3 eventos anteriormente citados manifestaram-se nesse momento ao mesmo tempo, ou seja, é a condição inicial, tudo aconteceu junto. Daqui a quantos segundos os 3 voltarão a se manifestar simultaneamente no menor intervalo de tempo possível, ou seja, quanto vai ser o ciclo? Então, eu vou calcular o MMC entre 3, 5 e 7, que vai dar 105 segundos. Resposta certa, letra B. Então, na verdade, os problemas de ciclo são fáceis. É só achar um MMC. Só que a gente tem que descobrir quem são os eventos, quem são os períodos e verificar que existe a condição inicial. Quando todos coincidem, quando é que eles vão coincidir novamente? Agora vamos fazer aquele jogo dos números. Se lembra desse jogo dos números lá do capítulo 1? Pois é. Isso aqui serve para você verificar se você está ficando craque em matemática, craque no uso de números. É claro que você deveria ver isso aqui depois que você resolver os exercícios do livro, tá? Se você fizer isso aqui só depois de assistir a aula, talvez você não esteja ainda tão craque em números. Mas vamos ver o que seria isso. O jogo dos números seria olhar uma sequência dessa e descobrir instantaneamente o que esses números têm a ver um com o outro. Por exemplo, aqui no item 1, qual é a relação que existe entre esses números aqui? Já vimos o que eles têm em comum. Todos eles usam somente os algarismos 5 e 8. É isso que esses números têm em comum. Esse aqui, o que esses números têm em comum? 2, 23, 29, 31, 43, 59, 83. O que eles têm em comum? Quer ver a resposta agora? Se não quiser, avança. Bom, o que esses números aqui têm em comum é que todos eles são números primos.
Todos são primos, né? Você já está acostumado com números primos. Quando você olhar um número primo, você vai... Ih, aquele número ele é primo. Pois é. Aqui, esses números todos, o que eles têm em comum? Depois que você praticou tanto divisibilidade, MMC, MDC, tabuada, agora você vai olhar esses números aqui e você vai ver instantaneamente. Todos esses números são múltiplos de 9. Esses números aqui, o que eles têm em comum? 1, 4, 9, 16, 25 e 36. Eles não são múltiplos de nada, né? Múltiplo de 6, múltiplo de 5, múltiplo de 4, opa, múltiplo de 3, múltiplo de 2, múltiplo de 1. Sabe o que são esses números aqui? Esses números são quadrados perfeitos. Né? Isso aqui é 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado. Isso aqui cai muito em prova de raciocínio lógico, psicotécnico, dá uma sequência e manda você completar a sequência. Pois é, então você tem que entender qual é a relação que tem esses números. Aqui, o que vocês estão vendo de comum entre esses números aí? 14, 35, 49, 70, 84, 105. Todos esses números são múltiplos de 7. Todo mundo aqui é múltiplo de 7. E esses? Caramba, esse aqui tá difícil. 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91. Esse eu não tô conseguindo fazer. Tá difícil, hein? Eu vou deixar isso aqui pro final, tá? Eu já sei, mas eu vou deixar vocês pensarem mais um pouquinho. Olha, o que esses números todos aqui têm em comum, é que todos eles terminam com 5. Esses 2, 64, 32, 4, 16, 8 e 128. O que esses números têm em comum é que todos eles são potências de 2. Isso aqui é 2 elevado a 1, isso aqui é 2 elevado a sexta, 2 elevado a quinta, 2 ao quadrado, 2 elevado a quarta, 2 ao cubo e 2 a sétima. Então esses números todos são potências de 2. Esses números todos aqui, o que eles têm em comum é que todos eles terminam com 0. Ah, não, tem mais alguma coisa além de terminar com 0. Esses números aqui, além de terminarem com 0, todos eles são múltiplos de 30. Ah, esse aqui eu quero ver, é múltiplo de alguma coisa. Múltiplo de quê? Olha... 33, 440, será que é múltiplo de alguma coisa? Olha, tá me parecendo que esses números aqui são... Vamos ver o 33. O que você pode falar sobre 33? 33 é um número que é múltiplo de 3, mas 440 não é. Tá, 33 é múltiplo de 11. É 11 vezes 3. E 440 também é 11 vezes 40. E esse aqui, será que é múltiplo de 11? Vamos ver. 6 mais 6, 12. 12 menos 1, 11. É mesmo, isso aqui é múltiplo de 11. E esse aqui? 7 mais 7, 14. 14 menos 3, 11. Olha, é múltiplo de 11 também. Que emocionante. E aqui? 5 mais 8 são 13. 13 menos 2, 11. É múltiplo de 11. Então, todos esses números são múltiplos de 11. O que eu achei mais difícil aqui dessa lista é esse número 6. Você sabe o que esses números aqui têm em comum? Todos eles têm a soma dos algarismos igual a 10. 1 mais 9 dá 10, 2 mais 8 dá 10, 3 mais 7 dá 10, 4 mais 6 dá 10, 5 mais 5 dá 10, 6 e 4 dá 10, 7 e 3 também dá 10, 8 e 2 dá 10 e 9 e 1 também dá 10. Então, soma dos algarismos igual a 10. É isso que esses números têm em comum. Gostaram do joguinho?